uma ópera radiofônica, uma ópera didática, uma ópera interativa? Sim, isso já aconteceu na humanidade não faz tantíssimo tempo assim. Olá a todos e todas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Voo de Lindbergh, ou o Voo sobre o Oceano, de Bertolt Brecht, Paul Hindemith e Kurt Weill. Das tue ich nicht. Jetzt bist du noch groß, weil du dich noch Bom, Bertolt Brecht, se você não conhece, procure aí, porque realmente agora não dá tempo de ficar falando sobre tudo, mas é um grande dramaturgo e um dramaturgo revolucionário que foi convidado em 29 para escrever uma peça radiofônica para o Festival de Música de Câmara de Baden-Baden. E ele escreveu essa peça, que é uma espécie de ópera, com o Paul Hindemith, compositor, tratadista, importantíssimo para a gente que estuda música, e o seu parceiro de sempre, Kurt Weill. Para essa peça, que ele chamou inicialmente de O Voo de Lindbergh, e depois mudou o nome, vocês vão saber porquê, ele usou o tema desse voo, dessa grande façanha realizada pelo Charles Lindbergh 2 anos antes, eu acho, que era voar de Paris a Nova York, de Nova York a Paris, não sei exatamente, mas é esse voo que um pouco simboliza essa vitória do humano contra a natureza. Enfim, eu acho até engraçado porque, é óbvio, ele era um socialista, um comunistão, mas ele pensava que o ser humano, e é muito comum, né, do pensamento dessa época, que devia vencer a natureza, né? Hoje em dia a gente talvez teria um pouco de dificuldade com essa ideia de vencer a natureza, porque a gente está vivendo a destruição total da natureza, né? Mas se Brecht tivesse conhecido o ecofeminismo, o ecossocialismo, talvez ele tivesse uma visão diferente das coisas. Mas o importante é que é isso, o tema é essa grande façanha, essa vitória do homem de conseguir vencer a própria expectativa do homem sobre si mesmo. O personagem principal, então, é o próprio aviador, e os outros personagens, que são todos alegóricos, estão ali meio que confrontando, o tempo todo questionando se ele vai conseguir ou não. Então tem ali o nevoeiro, a nevasca, a cidade de Nova York, a Europa, todas essas figuras aparecem como personagens alegóricos, exatamente como nas primeiras óperas do século XVII. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre volta para as origens. E o Brecht, ele compõe essa peça para então ser transmitida pelo rádio. E aqui é que é a sacação mais genial. Os personagens todos, esses alegóricos, seriam cantados pelos cantores, né? E o personagem principal deveria ser cantado pelo ouvinte de casa. Não é maravilhoso isso, gente? Eu acho incrível ele pensar nesse nível de interatividade, assim, que nem a gente que é contemporâneo chega a pensar, né? Então, na ideia dele era isso, o público de casa deveria ouvir os outros personagens e cantar o personagem principal. Gênio! O Brecht, ele era muito apaixonado por rádio, ele via de fato na rádio um grande potencial revolucionário, assim, e didático. E ele fala umas coisas muito lindas. Ele tinha um caderno que que chamava de caderno de tentativas. Olha que lindo isso, também tem vários cadernos de tentativas aqui na minha casa. Uma das ideias que ele colocou e ele registrou nesse caderno de tentativas é o seguinte, ele falava assim: procuramos transformar um instrumento de alegria, que é o rádio, né, num instrumento pedagógico, e certas instituições de divertimento em organismos de difusão. Então é incrível, ele via realmente na rádio, né, e tem esse poder revolucionário. Hoje em dia a gente tem internet, tem podcast, tudo isso que são filhos também da rádio, do rádio. E eu queria inclusive ler para vocês, que é muito bonitinho, um poema que ele escreveu quando foi exilado. Você, pequena caixa que trouxe comigo, cuidando para que suas válvulas não quebrassem, ao correr do barco ao trem, do trem ao abrigo, para ouvir o que os meus inimigos falassem, junto ao meu leito para minha dor atroz, no fim da noite, de manhã bem cedo, lembrando as suas vitórias e o meu medo, prometa jamais perder a voz. Enfim, ele escreveu essa peça radiofônica pensando nessa difusão das ideias e também nessa contemporaneidade desse instrumento para ele super novo, que é o rádio. Um ano depois convidam ele para fazer novamente essa peça e ele tira, acho que é um ano depois ou o mesmo ano, não me lembro, ele tira a música do Hindemith. Eu acho que ele devia achar muito cabeçona a parte do Hindemith e pede pro Kurt Weill escrever, finalizar essa obra sozinho. E, mais interessante, ele descobre que o Charles Lindbergh tinha uma propensão nazista. Ele seria hoje o que a gente chama de bolsominion. E aí ele apaga o nome do cara do negócio e ele fala, por favor, apaguem o nome dele. Ele muda o libreto e ele escreve o seguinte:
Se os senhores tencionam transmitir o voo de Lindbergh em uma retrospectiva histórica, devo lhes pedir que procedam à transmissão de um prólogo e que se façam algumas pequenas modificações no texto. É sabido que Lindbergh manteve estreitas relações com os nazistas. Seu relatório entusiástico naquela ocasião sobre a invencibilidade da Força Aérea Nazista provocou um efeito paralisante em inúmeros países. Como fascista, Lindbergh desempenhou igualmente um papel bastante ambíguo nos Estados Unidos. Por isso, o título da minha peça radiofônica deverá ser modificado para O Voo sobre o Oceano. É imprescindível transmitir o prólogo e eliminar no texto o nome Lindbergh, que é maravilhoso, porque ele acabou mudando todas as vezes que aparece Lindbergh, ele coloca uma coisa meio tipo um fulano de tal. Que é maravilhoso. Enfim, um homem comprometido. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês um achado que eu não conhecia, pelo menos, de uma montagem dessa ópera radiofônica que o Bertolt Brecht inclusive coloca no seu texto para rapazes e moças. Então a TV alemã fez isso nos anos 90, essa montagem aqui em preto e branco, que dá até uma impressão de que é uma coisa de época, porque tem umas máquinas assim, aquelas máquinas bem de TV dos anos 20, assim. Mas enfim, foi feito nos anos 90 e eu queria que vocês ouvissem, tá na internet, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para quem se interessar em assistir esse voo sobre o oceano. A música é linda, os cantores são excelentes, tem esse tenor com uma voz super aguda, essa coisa bem alemã, né? Eu adoro Kurt Weill e queria então convidar todo mundo para ouvir essa obra comigo. Eu queria só comentar também rapidinho que essas peças didáticas, que depois o Brecht escreve várias outras, elas têm o intuito de criar e formar novos humanos. Então ele questiona o tempo todo solidariedade, será que o homem ajuda o homem? Enfim, é muito interessante esse universo brechtiano e eu acho que essa provocação de peças didáticas e de questionar se o homem ajuda o homem, que é um dos panos de fundo de uma delas, inclusive, é um assunto muito atual, né, gente? Estamos aí na pandemia, um monte de gente que não ajuda o outro homem a existir, nem uma outra mulher. Então é isso, que se você não está inscrito no meu canal, faça-o. Toda sexta-feira eu solto um videozinho aqui com a intenção, no geral no fim do dia, com a intenção da gente fazer este voo sobre o oceano, da cultura, da música, de coisas mais interessantes do que esse voo sobre o oceano de merda, né, e de tristeza que a gente tem vivido nesse país. Então vamos lá, Brecht.